Boa tarde, Lucinda Souza. Bem-vindo ao nosso Free Running especial de fevereiro. Um Free Running, mais uma vez, dedicado às longas distâncias e ao trail. Dentro deste universo do trail e das longas distâncias, já passaram já foram nossos convidados nestes Free Runnings especiais, algumas pessoas que muito bem conhecem. A saudosa Ana Alice Silva, o João Oliveira, a Marisa Vieira, o Augusto Oliveira, Esther Alves, o Luís Pires, o João Paulo Félix, o Hélio Fumo, a Mariana Machado e o Carlos Sá. A Lucinda Souza é licenciada em Desporto e Educação Física pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, pela FADEUP, onde também fez um mestrado em Atividade Física Adaptada. Teve uma vida desportiva ligada à natação, também às provas adaptadas, ao atletismo adaptado. Há cerca de 10 anos experimenta o trail e foi uma paixão para a vida. Dessa data até hoje já venceu as principais provas de trail que se fazem em Portugal. Tem participado também em provas internacionais, onde por muitas vezes foi a melhor classificada portuguesa. Por exemplo, foi a melhor classificada portuguesa feminina no Ultra Trail do Monte Branco, 170 km em 2017. Teve também a melhor classificação portuguesa no Circuito Mundial de Trail, quer em 2018, quer em 2019. Pertence à Seleção Nacional de Trail e tem estatuto de alta competição. Lucinda, a corrida não foi o seu desporto de eleição na juventude, a Lucinda vem da natação. Como é que apareceu este chamamento da montanha, o chamamento das longas distâncias e das corridas fora de estrada? Muito boa tarde. Antes de mais quero agradecer o convite para estar aqui a partilhar esta minha experiência de vida ou esta minha religião e desejar a todos um bom ano e efetivamente esta minha paixão pela corrida surge num convívio entre alunos em que começo a correr naquelas provas do Dia do Pai, do Dia da Mulher, e a minha paixão pela corrida começa de uma forma muito amadora, mas sempre ligada ao convívio e à partilha de experiências com um grupo de amigos, e só assim para mim isso faz sentido. E quando experimento a minha primeira corrida de trail, venci essa primeira corrida e, entretanto, a partir daí tudo começou aí. Disse que começou nas provas de estrada, nomeadamente na corrida do Dia do Pai, onde certamente correu com milhares e milhares de pessoas. O que é que a montanha tem, o que é que o trail tem, que a estrada não tem? É assim, são duas coisas, são corridas, mas são duas modalidades diferentes. Muito embora haja um transfer da estrada para a montanha, bem como da montanha para a estrada, mas nós na estrada temos que nos preocupar apenas com os quilómetros e a temperatura e o que vamos nos alimentar naquele curto espaço de tempo, bem que uma maratona, não é? É a prova mais longa de estrada, foi essa prova de longa distância de estrada, a maratona, que me fez chegar ao trail. Na corrida de montanha temos que nos preocupar com o tempo que vamos lá passar, não só com a distância, mas sim com o trilho, com a altimetria, com a pressão atmosférica. Por exemplo, há provas que nós vamos fazer nos Alpes que não podemos treiná-las aqui a esse nível, e daí eu achar que realmente é corrida, mas são duas modalidades distintas, porque nós podemos nos inscrever numa prova de trail de 40 km e elas serem ao nível de tempo, passarmos nesses 40 km 4 horas, como podemos lá passar 8 horas, dependendo do desnível e da dificuldade do próprio terreno. Exatamente. Em 2019 foi a terceira portuguesa no Campeonato do Mundo, o que lhe conferiu o estatuto de atleta de alto rendimento. Julgo que ainda era F40.
numa Sim. especialidade de enorme desgaste e de dificuldade extrema, que é o trail. Atualmente é atleta da Seleção Nacional de Trail, onde tem por companheiros alguns atletas que podiam ser seus filhos. Qual é o segredo para esta resistência, para esta longevidade, para esta força física completamente incomum? Realmente chegar ao topo não é difícil. Aliás, é difícil, mas não é impossível. Agora, manter-se muitos anos requer alguma persistência, requer muito foco, objetivo, trabalho em equipa, porque ninguém chega lá acima se não houver uma equipa por trás, se não for mais nada, o apoio dos amigos é muito importante nós acreditarmos, mas também temos que ter alguém que acredite em nós e temos que treinar para o sucesso, é muito importante, não é ir treinar, mas é ir treinar sempre com foco, sempre com objetivo. Seja ele o treino de descanso, esse treino tem que ser feito sempre a pensar no sucesso. E saber trabalhar em equipa é muito importante. Nós sabemos que a corrida é individual, mas tem que estar por trás todo um trabalho em equipa, e isso é fundamental. E uma coisa que realmente me tem ensinado ao longo de todos estes anos e que eu acho realmente o mais importante, que é aprender com os erros e não desistir, o mesmo e não desistir, é isso. Isto é válido não só para a corrida, mas sim para tudo, para a vida profissional, académica. Os erros ajudam-nos a aprender com as coisas, como devem ser feitas, como devemos planear os próximos projetos, desenvolver, sempre de uma forma, tentar ser o mais assertivo possível. Se não for segredo, quantas horas é que treina por semana? É assim, isto depende muito do bloco de treinos ao qual eu estou a preparar. Se eu estou a preparar uma corrida de 100 km, perco um bocadinho mais de tempo. Mas eu não corro só, e aí eu acho que é a importância de nos manter também aqui o mais possível, porque nós sabemos que insistindo sempre nos mesmos movimentos e persistirmos nas mesmas técnicas, as lesões acabam por surgir. Daí a montanha até mais que a estrada, mas a estrada também é importante fazer um trabalho de reforço. E eu faço muito isso, ou seja, eu corro quase todos os dias. Há um dia que efetivamente não corro, e há aqueles dias em que faço uns treinos mais longos, que aproveito que seja o sábado ou o domingo para poder ter tempo para o fazer. Mas também faço yoga, tento nadar, faço um trabalho funcional, não é? Para preparar toda a parte muscular solicitada nos movimentos ao qual eu vou fazer. Se é uma corrida mais técnica, ou insisto mais numa poliometria, se é uma corrida com pouca com estradão, faço outro tipo de trabalho, e não tenho bem aferido o número de horas por semana, porque é muito volátil. Quem faz só estrada olha um pouco para o trail, dizendo que são menos competitivos, que é mais confortável chegar atrasado, que é mais confortável caminhar, se valoriza mais o contacto com a natureza, a paisagem, que se apreciam os abastecimentos, não é? Que se vai demorando nos abastecimentos, que não se podem comparar marcas entre os percursos e, portanto, tudo isto tem uma competitividade menor, que se valoriza mais o convívio e a interajuda entre os atletas.
Para vocês que andam sempre na frente, isto também é assim? Ou quando se vai para um trail é mesmo para ganhar? Não, isso não é efetivamente verdade, até porque eu ando e acompanho alguns atletas na estrada também, quando faço um bloco para ir a uma prova de estrada, vejo exatamente o que se passa na estrada hoje em dia, é exatamente o que se passa no trail. Quem anda no trail para ganhar, vai para ganhar e é muito competitivo, até porque os tempos do monte não são os tempos que eram antigamente. Nós temos aqui atletas a correr em montanha quase ao nível dos tempos de estrada, é uma coisa fenomenal. Na estrada também temos os atletas que vão para a frente e para ganhar, e também vão aqueles para superar. Há sempre, depende do estado em que o atleta ou do objetivo do atleta, às vezes para uma pessoa a terminar a maratona é um grande objetivo, seja ele 4 horas, 6 horas, 8 horas, no monte é exatamente a mesma coisa. Agora, na minha ótica, o monte é mais apelativo porque há uma envolvência com a natureza muito maior e assim traz emoções diferentes. No entanto, terminar uma maratona é sempre uma coisa emocionante. Não há nenhuma vez que eu termine uma maratona que não seja com a lágrima no olho, porque efetivamente, não é? Uma pessoa que vai para competir na estrada ou vai para competir no monte, as emoções são muito semelhantes. Muitos atletas, quando começam a fazer trailers, não mais regressam à estrada. Uns porque se apaixonam pela modalidade, ficam encantados com a natureza, como estava a falar. Outros porque se lesionam e deixam de correr. Isto é mesmo assim? O trail é mais agressivo para as articulações, para os tendões, para a região lombar. Como é que acautela esse trabalho? Como é que acautela essas lesões? Que tipo de preparação faz? Já nos falou que diversifica ao máximo, mas tem tido também problemas com as lesões? É assim, obviamente que tenho a maior, é assim, ainda este ano tive um problema que eu fui operada ao menisco em outubro, meados de outubro. E foi operada e não teve nada a ver até com as corridas, foi um quisto que cresceu e rasgou o menisco. Mas efetivamente eu não tenho tido poucas lesões para o número de quilómetros que faço, efetivamente porque faço um trabalho diversificado, porque faço um trabalho funcional de melhoria da performance ao nível muscular, não é? Vimos por vezes um escalar de dificuldades nas provas extremamente exigentes, quase que entramos muitas vezes em despique em que a minha é mais difícil que a tua, quer pelo número de quilómetros a percorrer, quer pelo desnível acumulado, quer mesmo pelos obstáculos no terreno que é preciso transpor. Será que todos os atletas que se inscrevem nestas provas estão verdadeiramente preparados para este nível de stress morfológico, fisiológico, psicológico a que têm que sujeitar o seu organismo? Aí é o grande problema, é assim, se por um lado há um acréscimo brutal de atletas nas provas, não é? Quando eu iniciei, nós íamos ver o número de inscritos e ocupava meia página, agora o número de inscritos ocupa muitas páginas. Efetivamente, isto foi bom, porque tirou muita gente do sofá, e então agora nesta fase de confinamento ainda melhor. Isto é como se fosse um medicamento, ou seja, o facto das pessoas saírem para correr e terem grupos, porque a parte de socialização é muito importante. Também há esse senão, que é o facto das pessoas muitas das vezes quererem
porque o meu amigo foi fazer 50 km, eu também vou fazer 50 km, e depois ainda não está preparado para os 50, já se está a inscrever nos 100. E eu acho que isso está a ser o grande problema, porque estas coisas têm que ser preparadas com tempo. Costumo dizer que temos que dar tempo ao tempo, não é num ano que se prepara uma prova de 100 km, é preciso andar bastante tempo. E efetivamente que as pessoas não estão preparadas, mas isto ao nível do alto rendimento acho que melhorou muito. São nenhum atleta se calhar não tem treinador, há uma preocupação maior em solicitar ajuda, trabalho em equipa. Quase todos os atletas têm treinador, são acompanhados por um fisioterapeuta. Há uma preocupação grande. No entanto, também há aquelas pessoas que vão com os amigos e efetivamente não estão preparadas. Isso pode ser, não vão andar aqui muitos anos, não é? Porque fazem uma corrida, têm uma lesão, recupera da lesão, vão fazer outra corrida, mais uma lesão, e efetivamente estas coisas têm que ser feitas com consciência e com preparação. Lembro-me de um freerunning especial com o ultramaratonista João Oliveira, onde esteve também presente, nesse mesmo freerunning, o Dr. Pedro Amorim, também ele um homem das ultradistâncias, de nos ter contado que numa prova em Oman, um dos maiores problemas eram as fitas de sinalização de percurso que desapareciam comidas pelos camelos. Já se perdeu muitas vezes ou as fitas estavam sempre colocadas? Olha, eu raramente me perco, porque quando me perco é porque vou ali em grupo, porque se eu for sozinha raramente me perco, porque vou com muita atenção. E há uma outra prova que não está bem marcada, mas as provas dos campeonatos nacionais geralmente são provas que estão muito bem sinalizadas, e fala-se que efetivamente há atletas que vão na frente e que tiram fitas, e isso, mas nunca me aconteceu. Efetivamente isso nunca me aconteceu, perder-me. Já me perdi numa prova, lembro-me de uma prova no Algarve, ter-me perdido, e foi por uns segundos que não venci a prova, mas porque estava efetivamente distraída. Em momentos muito difíceis, e certamente já os teve, também nestas provas tão longas, provas extremamente exigentes, já lhe passou pela cabeça porque é que eu me meto nisto, o que é que eu ando aqui a fazer? Ou sempre esteve focada e nunca teve um momento de arrependimento no meio da montanha, muitas vezes sozinha, de noite, em condições atmosféricas muito difíceis? Já alguma vez teve estes pensamentos? Já, quase todas as provas, não é? As provas de estrada são, por exemplo, vamos fazer uma meia maratona, é duro, não é? Mas é uma dureza mais de uma duração menor. Agora, com uma prova de 100 km nos Alpes, nós andámos lá há muito tempo, tudo passa pela cabeça, e em quase todas eu digo, mas estás aqui porquê? Nunca mais venho. E eu começo, passa-me mil coisas pela cabeça, mas basta passar o pórtico que eu estou já a pensar na próxima inscrição, porque a superação é algo, não é? Nós encontramos, ao cruzar uma meta, encontramos emoções que não encontramos em mais lado nenhum, penso eu. É uma coisa muito difícil de explicar, e não é fácil. Já tive momentos muito difíceis. Eu lembro-me da primeira prova que fiz de 100 milhas, que foi no Ultra Trail do Monte Branco, que fiz uma preparação mais de meio ano, andei ali muito focada, tinha tudo para dar certo,
e aos 60 quilómetros a parte digestiva, que é uma das partes mais complicadas de gerir, deixa de funcionar, eu começo a vomitar e depois toda a prova até ao final eu começo, não consigo ingerir nada, zero, nem sequer água, e eu meti aquilo na cabeça, eu vou acabar esta prova e fui como é inesquecível para mim, e eu terminei e só queria que viesse o próximo ano, porque eu queria inscrever-me e queria recuperar ou corrigir aquilo em que falhei. No ano seguinte volto lá e volta-me a acontecer, não a mesma coisa, mas uma coisa parecida mais tarde. Foi uma corrida também onde tínhamos muito frio, que não treinávamos por aqui, estavam menos 9 graus, começa a nevar. Voltam as coisas a não correr como eu tinha perspectivado. E eu penso em corrigir isso e inscrever-me no ano seguinte. Por isso, isto é como eu comecei por dizer, é treinar e aprender com os erros, mas há sempre algo que nos vai acontecer nestas provas, coisas que nós não estamos a contar. Estávamos a falar das provas no Monte Branco. Qual é a prova que recorda com mais saudade, pelo resultado, pela beleza da paisagem, pela superação? Qual é a prova que destaca? Todas as provas de longa distância, todas elas encontro uma história, mas eu tenho 3 ou 4 provas que me marcaram assim. Olha, uma foi a primeira prova e foi aquela em que as pessoas começaram a reparar que eu poderia ter algum jeito para estas coisas, que foi uma prova na Madeira, que é o Miúte, que é das provas mais exigentes a nível nacional, que são 115 km, muito exigentes. E eu faço os meus primeiros 100 km e venci a prova, não é? Isso marca, a prova que me marcou. Outra das provas foi o Monte Branco, esta que acabei de dizer, porque faço 120 km sem comer e sem beber, zero, que eu achava que isso humanamente era impossível. Daí o facto da parte mental nestas provas ser das coisas mais importantes, como diz o meu treinador, o órgão mais forte. Temos que, muitas das vezes, o órgão mais forte é que funciona e ele tem que existir nestas provas de 100 km para quem quer efetivamente competir e ter alguns resultados. Depois tenho o meu primeiro Mundial, também para mim é inesquecível. Eu no primeiro Mundial, acabou depois de falar também do Pedro Amorim. O Pedro Amorim era o médico da Seleção Nacional. E eu na partida sou albarroada e caio e fraturei a rótula. Fraturei a rótula, vi que tinha feito, que não tinha sido fácil, mas decidi continuar e acabei por terminar a prova. Sei que aos 50 km o Pedro diz: "Ó Lucinda, senta-te para curarmos isso." E eu disse: não vou sentar, porque do momento em que eu me sento eu não vou mais levantar. Mas eu recordo essa prova que os últimos 10 km foi a coisa mais penosa, que era eu estar ali, imagino, nas 10 primeiras e nos últimos 10 km ficar em 30 porque já só tinha os bastões e não conseguia pôr a perna no chão.
E essa prova também me marcou muito. E eu sabia que era importante para a equipa, porque se eu não terminasse a prova, a equipa, não fechávamos a equipa, porque tínhamos que ter 3 pessoas a fechar a equipa e uma já tinha desistido. E recordo também a vencer uma geral nos Açores. Também foi uma coisa marcante para mim, não é? Estar ali. Sendo F40, vencer a geral. Vencer a geral de homens absoluta. Foi. A geral de homens também. Sim. Foi outra coisa que também marca, não é? Claro, obviamente. Mas marca. E há outra coisa também que eu gosto e que recordo, que é tipo o triângulo, a Sanabria, que são provas por etapas, porque nós temos que gerir o dia, pensar no dia seguinte e ao longo das etapas nós vamos crescendo, mesmo fisicamente, embora cansados, mas já pensámos no descanso do dia seguinte. E achámos que não vamos conseguir correr. Nas provas de etapas, estamos cansados, custa aquele primeiro quilómetro, mas estamos aptos ainda para mais e mais e mais. Claro. Já falámos na preparação física e já nos disse que procura diversificar essa preparação entre corrida, natação, yoga, trabalho também de força, etc. Falou há bocadinho também no órgão mais forte, não é? Nessa parte mental. Essa característica de resiliência é inata, é trazida pela história de vida, ou há técnicas também para a fortalecer? A parte da resiliência eu penso que também que é um bocadinho inata. Eu procuro, mesmo antes de estar na corrida, eu tenho sempre a minha vida ocupada. Eu tenho 2 filhos e os meus filhos eram pequenos e eu fui campeã nacional, trabalhava 70 horas por semana. Penso também um bocadinho por aqui. Eu não tenho prioridades, a minha vida, todas as coisas andam de mãos dadas, quer a minha vida familiar, quer a profissional, quer os treinos. Eu não deixo de ir treinar para ir trabalhar, eu não deixo de ir trabalhar para ir treinar. Eu procuro, mesmo eu sou professora, não é? Em Portugal o Estatuto de Alto Rendimento não nos traz assim muitas coisas ao nível do trabalho. Eu, para ir representar Portugal, eu tenho que promotar as minhas aulas, porque não vou faltar às aulas para ir para as corridas. E isto penso que é um bocadinho inato. Contra a expectativa de muitos, o Comitê Olímpico Internacional deixou o trail de fora dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Alimenta o sonho ainda de poder representar Portugal num evento desta dimensão e desta importância? É assim, sonhar é sempre importante, não é? Mas, sinceramente, não é? Isto tudo na vida tem um princípio, um meio e um fim, e eu perspectivei aos 50 anos já não estar na seleção, muito embora quisesse fazer o circuito mundial no meu escalão. Isto com esta doença do Covid, não é? Adiou este meu grande objetivo, embora ainda o tenha, mas agora já era uma coisa que era um sonho, é um sonho de todos que gostam de desporto, de estar nos Jogos Olímpicos. Estava a ser hipócrita se não o dissesse, mas realmente neste momento estar aqui, estar na seleção com 50 anos é realmente fantástico. Quais são os objetivos que ainda tem no mundo do trail? Eu no mundo do trail tenho o objetivo de fazer
uma boa classificação no circuito mundial no meu escalão e tal como faz parte de mim, não é? Tudo farei para que dar o meu melhor na prova do Mundial. Para terminarmos, qual é a prova de sonho que gostaria de fazer e que ainda não fez? É assim, tal como todas as que fiz, eu não tenho nenhuma prova de sonho para fazer. Tenho grandes objetivos de provas de etapas, gostava de ir à Maratona das Areias, gostava de fazer assim grandes voos, mas agora com mais calma, sem ser, porque esse tipo de competição é muito diferente desta competição em que temos muitos miúdos e estar aqui com 50 anos e a competir com miúdos é muito exigente. E eu quero agora no futuro fazer este tipo de provas, mas de uma forma menos competitiva. Muito bem, chegamos ao fim. Eu quero lhe agradecer mais uma vez a partilha destas suas experiências, que certamente para as pessoas que nos seguem nestes freerunnings especiais serão certamente um exemplo muito importante, e desejar, obviamente, muitas felicidades, quer a nível pessoal, quer na sua atividade desportiva, e obviamente que, que o seu sucesso também é o sucesso para Portugal, uma vez que representa inúmeras vezes o país nestas grandes provas internacionais. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado.